Connosco o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, Pedro Lima, e também responsável pela Proteção Civil no Concelho de Sobral de Montagraço, e obviamente o contacto e esta pequena conversa para que possamos perceber até que ponto é que o mau tempo que se tem estado a fazer sentir tem provocado estragos no nosso concelho, ou pelo menos preocupações e alguns transtornos, nomeadamente no que toca a algumas vias de comunicação que estiveram cortadas também no concelho. Algumas preocupações, certamente, que deixaram alerta a Proteção Civil e, claro, que também os Bombeiros de Sobral de Montagraço, Sr. Comandante. Sim, bom dia. Obrigado, portanto, por me darem a possibilidade de elencar algumas das situações, portanto, que se viveram, portanto, ao nível do concelho. E eu salientava, portanto, com um alerta que foi dada a este serviço na noite de sábado para domingo, que uma casa devoluta, contígua a uma casa de habitação habitada, que estava, portanto, em ruínas. Em deslocação ao local, já durante a noite, já início da madrugada, portanto, verificámos que tinha havido a ruína parcial do telhado, em que tinham rolado alguns materiais para cima, portanto, do telhado da habitação contígua. Foram definidas algumas situações com a família atingida, portanto, eles tinham condições para se manter em segurança no espaço da sua casa, se bem que tiveram que ser deslocalizados no seu interior, e na segunda-feira de manhã estamos, portanto, as DEMARs no sentido de contatar o proprietário da habitação devoluta para, de uma forma urgente, fazer, portanto, a retirada portanto, da parede que pendia sobre a propriedade terceira, minimizando os riscos para essa família que aí reside. Esta casa devoluta situa-se onde, Sr. Comandante? Portanto, situa-se em Sabucos, portanto, freguesia de São Quintino. Portanto, ontem, e porque não foi executada qualquer ação por parte do proprietário, houve nova tentativa e novas diligências para que o mais rapidamente possível se dirigisse ao local para repor a situação, tendo os serviços da Câmara se deslocado ao local no sentido de retirar uma parte que corria risco iminente de queda para cima da propriedade alheia, reduzindo assim os riscos inerentes a essa família. Portanto, durante o fim da manhã e o início da tarde, com a saturação dos terrenos ao nível da água, portanto, verificou-se em algumas zonas do concelho, e nomeadamente ao nível das estradas, tivemos algumas situações de obstrução parcial das faixas de rodagem, nomeadamente na 374, junto à perna de pau, em que um lençol de água, e por obstrução do sistema de drenagem daquela valeta, portanto, inundou uma faixa de rodagem, portanto, no sentido perna de pau, Malgas. Um pouco mais a sul, portanto, logo praticamente à entrada do concelho e também na mesma Nacional, tivemos o desprendimento de algumas rochas que caíram e que ficaram a ocupar uma pequena faixa da estrada nacional, portanto, na faixa também de rodagem no sentido sul-norte. Tivemos uma obstrução parcial na estrada que liga Galegos a Casal de Limões, assim como na estrada municipal entre Chã e Adega Repartida. Tivemos algumas derrocadas de pedras na estrada Boco-Fetelaria, que não colocaram, portanto, em risco a circulação, tendo ficado zonas muito, muito restritas em termos de ocupação da faixa de rodagem. O maior deslocamento de terrenos verificou-se, portanto, em Moitelas, à entrada de Moitelas, de quem desce de Alto Moitelas para Moitelas, em que houve a obstrução total da via, com um deslizamento de terras que ocupou as duas faixas de rodagem. Portanto, e depois tivemos ainda no período anterior, de domingo, tivemos algumas situações de uma árvore caída, portanto, na zona de Sapataria,
tivemos uma montra que se partiu aqui no Casal Miranda e que os vidros estavam a ser projetados pelo vento, em que o Corpo de Bombeiros deslocou ao local para fazer a limpeza da via e a retirada dos vidros que estavam a colocar em risco a permanência das pessoas naquela zona. Portanto, basicamente foi esta as complicações que vivemos nestas últimas horas, ou seja, desde domingo até ao momento. Em relação a conselhos, portanto, nós continuamos a verificar que muitas vezes aquilo que nós falamos, as pessoas pensam que isto só vai acontecer aos outros e que nada nos acontece a nós. Portanto, eu gostaria de salientar a necessidade de os objetos que possam estar suspensos estarem devidamente amarrados para que não haja o desprendimento por causa do vento, assim como a circulação nas estradas, dado que há a possibilidade de formação de lençóis de água, dada a dificuldade de drenagem de grandes quantidades, e de podermos entrar, portanto, em despiste com prejuízos para terceiros e para nós próprios. Por fim, e olhando um pouco para as previsões que apontam para o fim de semana, aponta-se, portanto, uma redução significativa ao nível da temperatura, portanto, e não é demais aconselhar no sentido de se tivermos que ir para a rua, usarmos várias camadas de roupa e, estando em nossa casa, portanto, tentarmos, e se tivermos de utilizar equipamentos de aquecimento com queima, portanto, tentarmos fazer a renovação do ar no interior da nossa habitação, se bem que baixe ligeiramente a temperatura, para que não sejamos surpreendidos ou com a inalação de monóxido de carbono e dióxido de carbono proveniente da combustão, assim como, portanto, a redução significativa do teor de oxigênio no interior da habitação, que poderá também trazer danos graves para a saúde. Portanto, basicamente era isto que julgo que era importante registrar e continuar a salientar que, portanto, a proteção civil começa em cada um de nós enquanto cidadão e que se não formos nós os primeiros a olhar para a nossa segurança, não há ninguém que nos consiga andar sempre a fazer um alerta e um aviso para que se corra os riscos o menos possível. Sr. Comandante, antes de agradecer, portanto, a sua disponibilidade para fazer este pequeno balanço e, uma vez mais, deixar aqui os alertas, deixar aqui, caso se ache possível, os contactos. Se alguém se vir, digamos que um pouco mais aflito e que necessite com rapidez de contactar para pedir ajuda, obviamente que terá sempre disponível o número dos bombeiros voluntários, mas neste caso da Proteção Civil, para, por exemplo, como este caso desta família de Sabucos que teve que contactar para pedir auxílio, que números é que as pessoas poderão usar para rapidamente pedirem esse auxílio? Portanto, conforme a Edith já referiu, portanto, tem o número do Corpo de Bombeiros, que é o conhecimento geral, toda a gente conhece o número do Corpo de Bombeiros, mas nunca é demais referi-los, portanto, o 261-941-122 e o 261-941-815. Todas as chamadas caem no Corpo de Bombeiros e que tenham a ver não com o socorro imediato, mas com situações que têm a ver com a proteção civil. Essas situações são de imediato encaminhadas para mim, que sou o único, neste momento, responsável e funcionário ao nível da Proteção Civil Municipal, que tentarei, portanto, dentro das medidas do possível e das capacidades de resposta do município, satisfazer os pedidos. Se quiserem entrar de imediato em contacto com o serviço, portanto, o número do Serviço Municipal de Proteção Civil é o 261-942-900, que tem um atendimento 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, se numa situação de aflição, ou caso não haja resposta por parte do atendimento do Corpo de Bombeiros, através deste número as pessoas conseguirão de certeza contatar com alguém, e esse alguém sou eu, que tentará minimizar e responder, portanto, às solicitações das pessoas. Agradecer então ao Sr. Comandante por ter estado connosco e ter prestado uma vez mais esses esclarecimentos e deixar aqui os alertas. Nós é que agradecemos, porque é assim, o nosso desejo é que o Conselho e a população do Conselho consiga, nestas situações mais complicadas, continuar a manter a tranquilidade e a segurança possível e que é possível nestes momentos,
e tentar responder de uma forma imediata, portanto, às solicitações que nos são feitas.